Olá, queridos amigos e irmãos. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o livro de Gênesis. Hoje estaremos dando início aos estudos do capítulo 8. Vamos dividir então o capítulo 8 em duas partes. Nós vamos falar nesse nosso estudo da primeira parte desse capítulo 8, que se refere ao fim do juízo de Deus no dilúvio. E na segunda parte desse capítulo hoje vamos estar falando do início da redenção a respeito ali desse contexto diluviano. Queria convidá-los então para a gente ler somente o primeiro versículo do capítulo de número 8, que vai trazer ali algumas informações para a gente. Como tem diversos textos aqui para a gente estudar hoje, não vamos fazer a leitura de todos esses versículos. Então, Gênesis capítulo 8, versículo de número 1, nos diz o seguinte: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Meus irmãos, tem um vocábulo, vamos dizer assim, um termo que muitas vezes faz com que algumas pessoas se apeguem a esse termo e crie um pouco de confusão. É isso que está na nossa primeira palavra aqui, do versículo 1 do capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, só que Deus precisou usar linguagem humana para que Deus pudesse ser compreendido por nós, para que Deus pudesse comunicar a sua vontade, comunicar os seus preceitos conosco. Aqui nós temos algo que nós podemos chamar de antropomorfismo, que é quando se usa a linguagem de sentimentos, emoções ou ações humanas para se referir a Deus. E nós temos aqui a questão da lembrança. Não é que Deus literalmente tinha se esquecido de Noé. Deus tinha feito o dilúvio, a arca estava lá sobre as águas, 7 metros acima dos montes da terra, e Deus simplesmente se esqueceu de Noé, como a gente às vezes esquece de alguma coisa, esquece de uma chave, esquece de calçar um sapato mais novo para ir para algum canto. Não é exatamente isso que o texto quer dizer. Esse termo lembrou-se é um termo que é usado muitas vezes nas Escrituras para reforçar a fidelidade de Deus nas alianças ou nos acordos que ele faz com o homem. E eu queria mostrar isso para vocês hoje. Nós estamos vendo aqui esse primeiro termo dizendo que Deus se lembrou. Deus se lembrou aqui significa que Deus está reforçando, cumprindo com sua parte nessa aliança. Cumprindo com sua parte nesse contexto e nessa ação que ele está fazendo sobre a terra. Então eu queria convidá-los para que você visse algumas vezes onde esse termo se repete, para reforçar questões de aliança entre Deus e o homem. Muitos deles referindo até às próprias dispensações. Eu queria convidá-los então para você abrir sua Bíblia aí comigo. Em Gênesis capítulo 9, nós vamos ler aqui os versículos 13, 14 e 15. Veja só como é que surge aí esse termo novamente. Gênesis capítulo 9, versículos 13, 14 e 15. Diz assim: Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Então perceba aí, versículo 15, esse termo é repetido aí mais uma vez para a gente. Então me lembrarei. O Senhor Deus, nesse contexto aqui, ainda no contexto pós-diluviano agora, está falando sobre um arco que ele colocou sobre os céus, o que nós chamamos de arco-íris. É claro que esse termo que nós usamos, arco-íris, é a referência a uma divindade pagã. No texto bíblico só diz arco,
mas é a respeito deste fenômeno que nós vemos nos céus, quando tem nuvens nos céus após alguma chuva. É esse termo que o termo usado aqui é arco. Então Deus colocou nos céus esse arco após uma chuva, quando tinha nuvens sobre os céus, para que a gente possa perceber e lembrar dessa aliança que Deus fez do homem, mas não só nós, mas para que Deus também viesse estar nos mostrando a sua fidelidade no acordo que Ele fez, na aliança que Ele fez com toda a humanidade. Vamos ver mais um texto que fala a respeito disso? Queria que vocês abrissem comigo lá em Êxodo. Êxodo capítulo de número 2. Nós vamos ler os versículos 23 e o versículo de número 24. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24. Olha só o que é reforçado mais uma vez. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então perceba aqui, mais uma vez, agora num contexto em que o povo de Israel estava escravizado no Egito, por conta de um novo faraó, um novo rei que tinha surgido, que não conhecia a história do povo de Israel, não conhecia a história ali de como o povo chegou naquela nação e como contribuiu para o crescimento do Egito. Agora o povo está sendo escravizado, e sendo escravizado eles gemem, eles clamam ao Senhor depois de tanto tempo para que eles pudessem sair daquela situação. O Senhor então ouve o clamor daquelas pessoas, e o termo usado aqui mais uma vez, no versículo de número 24, é que o Senhor se lembra da aliança feita com Abraão. Que Deus tinha prometido a Abraão que o povo ficaria por um tempo ali, mas retornaria para a terra de Canaã, para a terra que mana leite e mel, para onde é a Jerusalém. Então perceba mais uma vez, Deus se lembrando de uma aliança que Ele fez com o ser humano. Para a gente ver somente mais uma vez esse termo sendo utilizado no mesmo sentido, nós vamos abrir a nossa Bíblia agora em Levíticos de número 26. E agora nós vamos ler o Levíticos capítulo 26, nós vamos ler o versículo 42. Veja só como é que está aí. Levíticos 26, 42 diz o seguinte: Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Perceba aí mais uma vez o Senhor reforçando essa ideia de aliança. O que o Senhor quer dizer para nós aqui então, nesses contextos, é que Ele continua guardando, se lembrando da aliança que Ele fez com os homens. Apesar dos homens muitas vezes, olha só, se esquecerem da aliança que Ele tem com Deus. Os homens não cumprirem com o seu papel, os homens falharem nessa aliança, os homens demonstrarem que são realmente pecadores e cada vez mais pecadores. Deus continua sendo fiel com a humanidade. Deus continua se lembrando no sentido de zelar, fazer sua parte naquilo que diz respeito às alianças, aos contratos, vamos dizer assim, que Ele fez com o homem. Quero te convidar para que a gente retorne para o versículo de número 8. Tem algumas coisas interessantes aqui também. Algo que nós possamos perceber nesse versículo de número 8 é essa referência que tem no finalzinho do versículo. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Essa ideia de soprar, esse sopro, são termos ali usados também para o Espírito Santo. Então veja, o próprio Deus que trouxe essas águas para
a terra, para encherem a terra, para fazer essa catástrofe universal sobre toda a terra, é o mesmo Deus que vai agora empurrar as águas, fazer com que as águas baixem novamente, fazer com que, olha só o versículo 2, fazer com que sejam fechadas as fontes do abismo e também as comportas dos céus. Perceba então que diferente do que nós vemos em outras mitologias, em outras narrativas, aliás, que trazem algumas mitologias a respeito de diversos deuses, os deuses que são deuses falsos se perdem no meio do dilúvio. Epopeia de Gilgamesh e diversas outras narrativas, os deuses não têm um controle do dilúvio. O Deus verdadeiro, o Deus providencial, o Deus todo-poderoso, o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, o Deus que trouxe essa revelação, ele não perde o controle de nada em nenhum momento. Deus ele está sempre agindo providencialmente em todos os momentos de nossa vida. E nós vemos aqui o momento em que Deus então sopra um vento, talvez com o poder e a força do mesmo Espírito que pairava sobre as águas lá em Gênesis 1:2. Aqui o Senhor está fazendo com que essas águas retornem. Parte dessas águas para o fundo do abismo, parte dessas águas são retidas, fechadas nas comportas dos céus. Nós vemos aqui também algo muito interessante. O nosso Senhor Deus está aqui trazendo para a gente agora esse controle dele e nos mostrando que está sendo encerrado agora o período de julgamento sobre a terra. O período onde ele está agora trazendo juízo, esse juízo que foi dado sobre a terra por causa de toda iniquidade dos homens, está se encerrando. E nós vamos ver aqui alguns termos muito interessantes para a gente perceber. Eu queria convidá-los para a gente continuar lendo aqui os versículos 3, 4 e 5. Vamos ver o que diz aqui para a gente. As águas iam se escoando sobre a terra e minguaram a cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceu os cimos dos montes. Uma coisa que eu queria trazer para a gente aqui é uma questão muito interessante. Essa ideia da arca está se repousando sobre a terra, da arca está agora descansando sobre as montanhas, sobre o Monte Ararat. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, cada uma dessas palavras que estão aí no seu texto bíblico, são palavras inspiradas e elas têm uma mensagem a trazer para nós. Cada vírgula, cada palavra, cada termo foi inspirado por Deus. O que nós temos nessa ideia de uma arca repousando agora é justamente um descanso agora que o Senhor Deus está trazendo sobre a terra. Após o juízo de Deus, nós temos agora um descanso da arca, o descanso para aqueles que estavam dentro da arca, um descanso para Noé que foi piedoso em sua vida, para Noé que foi um homem justo em sua vida, para Noé e sua família que obedeceram, temeram, que demonstraram fé diante de Deus. E essa ideia de repouso ressoa ou ecoa aquilo que foi dito pelo pai de Noé, lá em Gênesis capítulo 5. Capítulo 5, versículo de número 29. Vou ler rapidinho para vocês. E pôs-lhes o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e de fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Esse finalzinho, então, desse período diluviano, desses acontecimentos, dessas águas, reforçam com um pouco essa profecia a respeito de quem seria Noé. Aquele que agora foi o homem que andou com Deus, foi um homem que em tudo foi obediente a Deus, em tudo ele fez consoante com Deus, como a gente já leu lá no Gênesis capítulo 6,
versículo 22, onde diz assim: fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então perceba, aquele homem que deu ouvidos à voz do Senhor, aquele homem que em toda a sua vida foi temente a Deus, aquele homem que viveu pela fé, e por isso aquele homem foi abençoado e Deus encontrou nele justiça, Deus encontrou nele integridade, por conta de ser um homem que era temente a Deus, por conta de ser um homem cheio de fé. É este homem agora que está dentro da arca, junto com a sua família, e pode viver agora esse repouso após uma catástrofe terrível acontecer sobre toda a terra. Algumas aplicações rápidas para a gente aqui. Primeira delas, meus irmãos, no Senhor Jesus Cristo, nós temos esse repouso. Nós que fazemos parte do seu corpo, que é a igreja de Cristo, nós podemos encontrar no Senhor Jesus Cristo este repouso. Nós podemos encontrar no Senhor Jesus Cristo esse descanso, mesmo que o mundo esteja atolado nos seus lamaçais, mesmo que o mundo esteja debaixo de um juízo de Deus, aquele mesmo juízo lá de Romanos capítulo 1, onde Deus entregou os homens à sua própria sorte, onde Deus entregou os homens a seus próprios prazeres, para que eles mesmos viessem corromper o seu corpo. Aqui nós temos a igreja de Deus, a igreja de Deus que pode estar afastado disso, descansando no Senhor, confiando na providência divina, confiando no agir de Deus sobre todas essas coisas. E nós veremos um pouco mais disso nas próximas atitudes de Noé, no término desse capítulo. Queria chamá-los para vocês um pouco mais à frente, a partir do versículo de número 6. E nós vamos ter aqui Noé começando a soltar alguns animais, algumas aves. Olha só o versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera da arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Vamos pensar um pouquinho a respeito desse corvo. Quando o Senhor Deus fala para entrar alguns animais na arca, ele fala sobre animais puros e animais impuros. E aqui nós temos um dos primeiros animais sendo soltos aqui. É o corvo. O corvo é um animal impuro, segundo o que nós encontramos nas Escrituras, e justamente porque ele também se alimenta de carniça, ele se alimenta de podridão, se alimenta de coisas imundas. Então veja só, primeira atitude de Noé é soltar esse corvo. E o texto vai nos dizer aqui que esse corvo, ele ia e voltava. Ele ficava sobrevoando ali aquela região, nas proximidades da arca, procurando talvez algum alimento, procurando talvez algum lugar onde pudesse repousar. No entanto, o texto nos faz perceber que o corvo não encontrava alimento. Provavelmente tudo estava soterrado debaixo da lama, debaixo do lamaçal. Podemos perceber isso, meus irmãos, por meio dos próprios fósseis que nós temos aí sendo encontrados. Animais, seres que foram soterrados de forma repentina, de tal forma que o corpo desses animais não apodreceram ao ponto de se desintegrarem por completo. Mas nós temos ali alguns fósseis que mostram que algo extraordinário aconteceu. Algo fez com que eles viessem ser fossilizados e preservados por um tempo maior. Parece, então, que isso tudo remete ao que aconteceu no dilúvio. E é um pouco consonante com essa narrativa aqui. Veja, o corvo poderia estar encontrando sobre a terra ali diversos lugares, animais mortos e diversas coisas. Mas parece que não foi bem isso que ele encontrou no primeiro momento. O corvo ficou sobrevoando ali as águas do dilúvio, sobrevoando, indo e voltando ali sobre a arca, sem ter onde repousar. Um pouco mais à frente,
vamos ver ali o versículo de número 8, o que é dito para a gente. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Meus irmãos, enquanto o corvo é um animal mais forte, mais resistente, que pode sobrevoar por mais tempo, Noé depois solta uma pomba que é aquele animal delicado, uma pomba que é aquele animal mais leve, mais sutil, mais simples. E nossos olhos podem fazer com que a gente perceba que essa pomba, ou que esse pombo, ele viajou, foi procurar alguma coisa e rapidamente ele retorna para a arca. Veja o versículo 9. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé estendendo a mão, tornou-a e a recolheu consigo na arca. Então veja que no primeiro momento, aqui no versículo 9, essa pomba não vai encontrar onde repousar. Noé então solta essa pomba e espera, por meio dela, ver um sinal do que estava acontecendo, do que o Senhor Deus estava providenciando. A ideia dele era saber se as águas já estavam baixando. A ideia dele era saber se as águas já tinham minguado para que eles pudessem sair tranquilamente dessa arca. Continua então o versículo de número 10. Esperou ainda outros 7 dias. E de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Perceba uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês aí. Essa folha que é trazida, a folha de oliveira, também traz uma mensagem muito importante para Noé. As oliveiras não são árvores muito altas, ainda mais que a folha que é trazida é uma folha nova. O que Noé, estou sempre confundindo, o que Noé consegue perceber então é que por vir uma folha nova e se tratar de uma árvore que é também baixa, é uma árvore de não tão grande, mas de pequena estatura, percebe então que as águas já estão bem baixas sobre a terra e que já está chegando o momento de estar saindo dali. Meus irmãos, as oliveiras aqui são algo muito interessante para a gente. As oliveiras aparecem diversas vezes na Bíblia Sagrada e tem um momento também muito interessante que aparece uma referência forte a respeito das oliveiras. O Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi prensado por conta dos nossos pecados. Onde o nosso Senhor Jesus Cristo teve aflições por conta dos nossos pecados. Momentos antes dele fazer com que fosse consumado, com que fosse pago todas as nossas dívidas diante de Deus, todos os nossos pecados por meio da sua obra na cruz. Meus irmãos, eu queria fazer um paralelismo, mas somente lembrando a vocês desse episódio incrível da vida de Jesus Cristo. Fazendo um paralelo, tentando resgatar aqui no agir da pomba, nesse momento onde ela traz uma folhinha de oliveira, resgatar à sua memória esse sofrimento de Cristo, onde o juízo que Deus fez aqui foi sobre toda a humanidade. Todos os homens agora que não confessaram a Deus, que não receberam, que não quiseram aceitar, que não creram em Noé, todos eles pereceram nas águas do dilúvio. Nós temos aqui agora no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados. Nosso Senhor Jesus, morrendo não, nosso Senhor Jesus Cristo sendo esmagado por conta de nossos pecados, sendo prensado como numa prensa de azeite por conta de nossos pecados, se preparando para o momento onde ele iria então estar definitivamente bebendo do cálice da ira de Deus, aquele que estava reservado para nós, e ele agora vai nos justificar, nos purificar de todos os pecados.
esta mesma mensagem de Cristo, por muitos não é reconhecida, por muitos não é aceita, por muitos não é abraçada, e por conta disso muitos sofrerão no dia da vinda do Senhor, no dia do resgate da sua igreja, no dia que subiremos aos céus, essa mesma ira do Senhor será derramada sobre aqueles que ficarão aqui para perecerem, para sofrerem as grandes tribulações e depois o juízo de Deus, o grande trono branco que virá sobre esses. Por fim, pela última vez e terceira vez, Noé solta a pomba e ela já não retorna mais. Queria convidar vocês para ler o último versículo de hoje, versículo de número 12. Olha só o que é dito ali. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. O que nós vemos nessa primeira parte dessa narrativa sobre o término do dilúvio é que depois de Deus exercer todo o juízo sobre a terra, Deus tinha guardado aquelas pessoas ali dentro da arca. Aquelas pessoas, aqueles animais, Noé e sua família, 8 pessoas e todos aqueles animais que estavam ali preservados. E agora, após todo o juízo ter sido feito, o que Noé encontrará diante de si é um novo mundo. O que Noé vai encontrar diante dele é uma nova forma de se viver também, que será demonstrada por essa nova dispensação. 2 coisas eu queria trazer para vocês. Primeiro, nós não trataremos aqui a respeito da dispensação que nós estamos falando agora, porque nós temos aqui no nosso canal do YouTube uma série sobre as 7 dispensações gravada pelo nosso pastor Vitor. Então, se você tiver interesse, procure aí no nosso canal do YouTube sobre a série das 7 dispensações, que você vai encontrar mais a respeito disso. Só que nós temos aqui o Deus se colocando o homem na condição agora de um novo momento, uma nova vida, uma aliança que está sendo feita, uma restauração de todas as coisas. Noé, então, obedecendo ao Senhor, permanecerá na arca por mais um tempo, mesmo depois do juízo, mesmo depois de ver as águas baixando, mesmo depois de perceber que a pomba saiu e não retornou mais, mesmo percebendo que agora ele pode ter mais confiança que está chegando o momento de sair dessa arca depois de 1 ano preso dentro dela, depois de 1 ano aguardando a voz de Deus e obedecendo a Deus em tudo, Noé continuará sendo obediente à palavra de Deus. E nós estaremos falando sobre isso no nosso próximo episódio. Aqui então, no versículo 12, se encerra o período de juízo de Deus no dilúvio. Após esse versículo, agora vamos ver o período então da redenção. Primeiro veio o juízo, depois vem a redenção, e compreenderemos mais a respeito dessas coisas no nosso próximo estudo, no capítulo 8. Que Deus abençoe vocês e aguardo vocês lá.